Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre tradições e valores ciganos. Nossas tradições orais foram, por muitas vezes, consideradas pelos não ciganos como um sistema antiquado de tabus. De fato, a vida nas comunidades ciganas é fortemente regulada por um código de conduta que, por sua vez, é governado por uma série de tradições e valores. E isto não tem nada a ver com tabu. Estas práticas variam entre as comunidades ciganas, pois é uma cultura de tradição oral praticada por comunidades que estão geograficamente dispersas e socialmente isoladas. Por exemplo, existem diferenças significativas entre os ciganos romenos e ciganos franceses. Obviamente essas diferenças são culturais. O principal pilar da nossa tradição é o valor moral cigano. Ou seja, para nós existe uma distinção simbólica muito significativa entre vergonha e boa-ventura, que na nossa língua, respectivamente, dizemos large e bart. Em outras palavras, a conduta de um cigano pode gerar vergonha ou boa-ventura dentro da comunidade. Em alguns grupos conservadores da Europa, os ciganos não comerão o alimento preparado em outro grupo, cuja noção de vergonha e de honra seja diferente, porque isso certamente iria ferir o que é considerado aceitável dentro do seu próprio grupo. Liderança cigana. Uma vez que a família é a unidade mais importante na comunidade cigana, é o chefe da família que é a figura de liderança mais imediata e mais relevante para a maioria dos Rom, Sinti e Calon. E esse papel recai sobre o homem mais velho da família, embora às vezes um filho empreendedor e particularmente bem-sucedido possa assumir os aspectos mais estratégicos de decidir as prioridades da família, deixando aqueles aspectos de representatividade ao seu pai ou a um tio idoso. Muitas comunidades ciganas têm a instituição de um tribunal, chamado CRIS, que existe para a resolução de conflitos internos da comunidade. E a função principal do tribunal cigano é garantir o acordo das partes e que estejam em conflito, e assim remover o conflito sem a necessidade de envolver autoridades externas. Os tribunais tendem a ter procedimentos rigorosamente regulados que são transmitidos oralmente entre gerações e, portanto, propensos a modificações que aparecem ligeiramente diferentes em cada grupo. Os tribunais, no caso de uma injustiça que tenha sido provocada por uma das partes, podem impor sanções ao culpado. Os processos são finalmente vistos como um processo de mediação entre as famílias dos dois envolvidos. Conflitos dentro das famílias são resolvidos pelo chefe da família e raramente são levados perante um tribunal cigano. Embora os procedimentos sejam regulamentados pela comunidade, geralmente não há uma associação permanente dos tribunais ciganos. Em vez disso, os indivíduos com experiência e imparcialidade são convidados pelas partes em conflito a servir como juízes nos procedimentos específicos para cada caso. Entre alguns grupos ciganos, o reconhecimento dos juízes é informal, e os indivíduos podem simplesmente gozar de uma reputação de juízes experientes que são frequentemente convocados para participar nos tribunais. Os juízes bem-sucedidos ganham um título ao longo da vida, em determinados grupos. Por exemplo, são chamados de Rechtsprechari entre os Sinti da Alemanha. Entre os ciganos da Polônia, não existe um tribunal. Em seu lugar, encontramos excepcionalmente uma única pessoa em posição de autoridade. Esse é chamado de Cheroron, que significa o cigano cabeça, e o título geralmente é passado de pai para filho, ou pode ser também para um sobrinho, ou uma outra relação próxima do predecessor, de acordo com os chefes das famílias relevantes.
e é, portanto, uma espécie de título hereditário. Em muitos acampamentos na Europa, tem uma pessoa reconhecida na autoridade. Geralmente, este é o chefe de uma das famílias mais influentes, que é muitas vezes requerido como um barô ou baroron, que significa o homem grande dentro da comunidade. A autoridade dessa pessoa é normalmente derivada do poder econômico e da influência da sua família entre a comunidade cigana local. Algumas comunidades ciganas têm uma história de nomeação de reis, duques e príncipes. Em muitos casos, o principal objetivo dessas coroações, entre aspas, é apenas atrair a atenção dos não ciganos para que aqueles que se autodenominam com tais títulos possam obter algum proveito em benefício próprio. Pois isso só gera estereótipos e para nós ciganos não tem nenhum valor. E qualquer cigano sabe que nós nunca tivemos e nunca teremos reis, rainhas, e tais reis e rainhas nunca poderão exercer essa suposta autoridade sequer a um simples chefe de família em sua comunidade. Muitas ONGs ciganas da Europa estão empenhadas em agir para melhorar a participação social e política dos ciganos em seus países. Em muitas comunidades ciganas tradicionais, tais atividades são consideradas pertencentes ao mundo dos Gadje, ou seja, dos não ciganos, e só são de interesse se conseguirem resultados concretos e imediatos, quer sob a forma de melhoria das condições de vida, quer através do fornecimento de fontes de rendimento para os demais da comunidade. Nós, da ONG Embaixada Cigana do Brasil, desenvolvemos conferências e material cultural e educacional, procurando resgatar e manter, difundindo assim a cultura cigana, além de prestar consultoria para diversas ONGs e órgãos governamentais da Europa. Tudo isso fazemos com a finalidade de eliminar o preconceito e a discriminação social dos ciganos, mas também preservar o que é verdadeiramente a cultura cigana. Este foi o tema de hoje e nos vemos em outra ocasião. Um abraço.